Olá a você que está nos assistindo. Estamos aqui em mais um episódio do Memórias da Educação Ambiental no Brasil, uma iniciativa da Cátedra Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, dentro do programa de pós-graduação em Análise Ambiental Integrada. Estamos aqui conversando com várias personalidades vinculadas à educação ambiental no nosso país, gente que tem importantes histórias para contar e, com isso, de alguma forma, trazer aí para o conhecimento geral de todos, dos nossos alunos e aqueles que nos assistem, sobre essas trajetórias pessoais que, de alguma forma, compuseram a própria história da educação ambiental no Brasil. Hoje, vamos dar sequência às nossas entrevistas com essas pessoas e vamos iniciar trazendo hoje aqui a Dorothy Martos, que muito nos orgulha em fazer parte desta série também, aceitou gentilmente o nosso convite. A Dorothy é mestre em Educação pelo MESP, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, gestora de projetos na área de Educação e Sustentabilidade e professora atuante nas modalidades presencial e EAD, em cursos na área de Humanas e Sociais Aplicadas. É pesquisadora, conferencista, parecerista, autora de diversas publicações, consultora técnica em parcerias de órgãos internacionais como a União Europeia, o PNUMA, PNUD, e atuou bastante tempo com Agendas 21 Local, vai contar essa história aqui para a gente. Atua também como membro do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, os 17 ODS, articula diálogos intergeracionais, é facilitador em processos de mediação e conflitos, e atualmente é a CEO do Cineclube em Prol da Vida, coletivo de arte, cultura e educação. Dorothy, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vinda. Vou passar a palavra para você e sempre no esquema do bate-papo, a gente vai apresentar a primeira pergunta, que é aquela pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que a gente recebe aqui. Conta um pouco da sua trajetória, vindo lá de trás, ali do século XX ainda, onde todos nós começamos a militar no ambientalismo, na educação ambiental. Conta um pouco da tua trajetória, como é que você se aproximou da educação ambiental, do meio ambiente de maneira geral, e em que entidades, em que momentos dessa luta você já atuou ali no passado. Depois a gente vem para o presente e segue para o futuro, tá bom? Por favor. Boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria e profundo sentimento de gratidão que eu estou aqui hoje para trocar ideia, bater papo, trocar saberes com vocês, aceitando esse convite honroso que eu recebi do meu camarada, do meu mano querido Zisman, da querida Andréia. Então, eu saúdo aqui vocês que cursam essa disciplina tão relevante, tão significativa, tão importante. Eu vou, então, no caminho que o Zisman está sugerindo. Eu vou contar um pouco da trajetória inicial. E aí, antes de passar para o que eu estou fazendo nesse momento, tem uma surpresinha e um mimo para vocês também. Bom, a minha trajetória no campo socioambiental se dá já na minha infância. Minha mãe era líder comunitária, inclusive atuou no MST, e o meu pai sindicalista. Então, eu já nasci, né, de uma mãe que cresceu na roça e sabia dos problemas, né, enfrentados por quem vivia ali no meio rural, como lavradora, e de um pai que, desde muito cedo, se envolveu na luta sindical ferroviária. E os ferroviários, a gente conhece bem a história da luta sindical dos metalúrgicos no Brasil, que é uma luta muito significativa para todas as categorias. Mas antes dessa luta, tem uma luta que é uma luta mundial da classe ferroviária, e que não foi diferente no Brasil, né? Principalmente durante a ditadura militar. Então, eu nasci numa casa assim. E eu nasci na periferia. Eu nasci no bairro da Lapa, em São Paulo, mas porque o hospital era lá. Mas eu saí do hospital, fui para a ZL, para a Zona Leste de Sampa, e já Vila Prudente, já muito pequena, eu fui para o Fundão, o que a gente chama hoje de periferia, as franjas da cidade. E fui morar num bairro muito pobre, na favela do Jardim Elba, que na época não era uma favela. Eu não lembro disso, era neném, mas na época não era. Era um bairro mesmo, terra ainda com muita vegetação e casas simples. O meu pai e minha mãe acompanharam toda a formação da favela do Elba por conta das pessoas que chegavam, principalmente migrantes de vários cantos do Brasil. Nós temos um documentário que depois eu vou pedir para o link passar para vocês, que chama Comunidade Criativa Jardim Elba, que conta um pouco dessa história. Bom, com 12 anos de idade, então assim, desde que eu me conheço por gente, eu estava na luta.
com 12 anos de idade, eu já me lembro de sair de casa e ajudar meus pais naquilo que eu podia, com 12 anos, numa área de risco, onde até hoje, 50 anos depois, eles pegaram uma parte que eu não vi, não lembro, muito deslizamento de terra e tudo aquilo vinha abaixo e as pessoas morriam, perdiam tudo e tal. Então, eu me lembro com 12 anos já começando, mas eu não sabia que o nome disso era um problema socioambiental, né? Até porque, infelizmente, até bem pouco tempo, as pessoas falavam questões sociais, questões ambientais, como se fossem separadas. E não são. Os estudos e principalmente a prática têm nos mostrado que é uma coisa só e que são questões sistêmicas e que não dá para dividir. Então, eu já vivia no meu cotidiano, eu acordava, punha o pé na rua, os problemas socioambientais estavam lá. E a gente não tinha como não lutar, né? Nossa vida estava em risco. E desde muito cedo, eu falo um pouco disso também nos meus agradecimentos da minha dissertação de mestrado, né? O quanto aquele solo sagrado, aquele chão me ensinou, como mulher, como pessoa, como ativista, como profissional, como professora, porque não tinha jeito e não dava para ser decisão individual. Se a gente não se juntasse, se nós não encontrássemos respostas coletivas para o enfrentamento daquela situação, individualmente a gente não sobreviveria, nem coletivamente. Hoje eu olho para essa história, inclusive o meu memorial conta nessa história, hoje eu sei que já era uma luta socioambiental. Eu nasci nessa luta e hoje entendo que não havia distinção de temas, porque a prática era uma só, a sustentabilidade da vida, esse nome também não existia. Hoje eu entendo, inclusive, que já era a sustentabilidade da vida de todas as espécies que habitam nossa mãe terra, Gaia, Pachamama, porque ali a gente estava defendendo vida humana, mas também vida animal, as plantações, tudo que tinha ali, e o ar, e o solo, e a água. Só que a gente não tinha clareza, conhecimento disso. A gente estava ali vivendo perrengue, pobreza, miséria, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha infraestrutura, não tinha política pública. Ainda era ditadura militar, porque a ditadura militar oficialmente acabou em 85. Eu disse oficialmente. A gente vive momentos complexos, mas enfim. E aí eu me lembro que com 15 anos, com 14 anos eu já era coordenadora de grupo de jovens, a gente tinha as comunidades eclesiais de base, as SEBs, e eu não vou entrar no âmbito aqui da questão religiosa, não, eu estou falando da questão de luta. As comunidades eclesiais de base no Brasil, as SEBs, elas tiveram um papel fundamental na formação de ativistas. Embora fosse no âmbito da Igreja Católica, mas existia uma formação de olhar político e de ação e de luta. E eu sou cria da SEBS, com 14 anos eu já era coordenadora de grupo de jovens e já tinha aqueles movimentos mesmo assim de correr para lá, e ao mesmo tempo já rolava duas histórias ali na parada. Eu estou falando do Jardim Elba, região de Sapopemba, divisa, São Paulo, divisa com Santo André, Mauá, terceira divisão, divisa com a ABC Paulista, aquele fundão ali naquela baixada. Na época, já tinha dois problemas ali, quando eu estava com 14, 15. O lixão de São Mateus, que depois virou a usina de ideias, que tem estudos, inclusive na Unifesp, muitos estudos sobre o que foi o lixão de São Mateus, e que depois a gente conseguiu transformar na usina de ideias e tal. E a petroquímica, o polo petroquímico de Mauá, né, que da minha casa dava para ir a pé. Eu ia na casa da minha tia na época que explodia toda noite, a cama tremia. Ali o polo petroquímico de Mauá. Então, do Elba ali, onde é o polo petroquímico, você vai andando de boa em 20 minutos. A gente via, dá para ver as chaminés. Então, ali, por mais que a nossa compreensão não fosse a que eu tenho hoje, até por tudo que eu estudei e que a sociedade como um todo tem, inclusive quem mora lá, na época, a gente já estava no olho do furacão de temas que foram, e hoje são temas de dissertação, de tese, e que o mundo tomou conhecimento, que é o polo petroquímico ali do ABC, de Mauá, Santo André, divisa com Elba, onde eu cresci, e a questão do lixão, que depois se tornou aterro e a usina de ideias. E as nossas lutas já eram essas. E com 15 anos eu fiz a minha primeira fala em público, já uma fala, na época a gente não usava também o termo ativista, era militante.
militava por uma causa. E a gente abandonou também esse termo, porque fica muito atrelado, militante, militar, uma época de muito sofrimento que a gente não pode esquecer, mas que a gente não deve perpetuar. Então, eu, com 15 anos, já fiz uma fala em cima de literalmente, não é exagero, de um caixote em praça pública, e era ditadura militar ainda. E ali eu já fiz uma fala ativista. Com certeza não usei 90% das palavras que eu usei aqui até agora, porque esses conceitos ainda eram abstratos e essa terminologia ainda não era utilizada. A gente dizia as lutas sociais, mas a gente entende hoje, já faz tempo que a gente entende, que já era uma luta socioambiental. E dali para frente eu fui rumando a minha trajetória. Eu conheci Paulo Freire na minha adolescência, e depois, já mais jovem, ele foi nosso secretário de educação na gestão da Luísa Erundina. Então, eu já estava envolvida com a educação popular, né? Desde os meus 14, 15 anos, já trabalhava com a educação popular, que a educação é a minha paixão. E ao longo dos anos, então, eu fui procurando uma formação acadêmica, não só voltada à área da educação, mas já atrelada com as questões socioambientais. E aí eu fiz graduação em gestão ambiental, sou graduada em gestão ambiental, depois eu tenho uma pós na FESP de Sociologia, Meio Ambiente e Sociedade, ali na Escola de Sociologia e Política, aí tenho pós de docência e fui fazer o mestrado em Educação, mas com recorte em Educação e Sustentabilidade. E fui começar a trabalhar também profissionalmente tanto no poder público, em prefeituras, principalmente em secretarias de meio ambiente, muito para a sociedade civil. Eu não gosto de falar primeiro, segundo e terceiro setor, porque parece um ranking, onde o poder público é o principal, a iniciativa privada vem atrás porque tem dinheiro, a sociedade civil é o terceiro. Não, eu gosto de dizer as três esferas que a gente tem de poderes constituídos e potentes: poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Trabalhei em muitas organizações, trabalhei na Unesco, em várias organizações internacionais, em muitas prefeituras, fui consultora e também atuei contratada, principalmente nas secretarias de meio ambiente, mas também de educação, sempre na educação ambiental, e também em projetos do Ministério da Educação, do Ministério do Meio Ambiente. Fui conselheira nacional de saúde pelo FBONS, e aí eu comecei a me envolver com as redes e coletivos, que eu não sei se o Zimmermann quer que eu aborde agora. Eu acho que a gente podia, se me permite, até para a gente dar em pílulas, fica mais gostoso a gente contar aos poucos. Acho que você botou suas origens aí, compreendo bem essas origens. Eu, como ex-morador da Avenida Imperador, número 1008, no bairro praticamente Itaquera, e vivendo essa mesma realidade nos mesmos anos que você. Então, a gente sabe muito bem que a gente fazia movimento, nem sabia que era movimento, a gente participava das lutas, né? E depois que se tornaram as causas socioambientais. E deixa eu te contar uma coisa legal, porque o nosso querido Marcos conseguiu entrar aqui na nossa conversa, está nos aguardando. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ficar mais dinâmico, eu vou fazer um bate-bola, vou apresentar o professor Marcos Sorrentino, que entrou aqui na nossa conversa também, e aí depois a gente volta nessa tua trajetória, apresentando o teu vídeo, contando um pouco mais aí sim das instituições onde você trabalhou. Nós estamos recebendo então o professor Marcos Sorrentino, professor, tem graduação em Biologia e Pedagogia, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Educação e pós-doutorado no Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo e no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, onde também foi pesquisador e colaborador. Foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2003 a 2008. Entre 2012 e 2014, foi assessor especial do ministro da Educação para a construção de política ambiental do MEC. Participa desde os anos 70 de entidades ambientalistas, cidadania e educação ambiental. De 85 a 88, foi docente do Departamento de Educação na Unesp, campus de Assis. E desde 88, no Departamento de Ciências Florestais da Exalc-USP, onde atuou como professor associado desde 2011. Atualmente, professor sênior, estou te entregando já, Marcos, é sênior, e coordena o importante Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA. Marcos, eu agradeço muito a tua presença, é uma honra tê-lo aqui. Nós estamos contando a trajetória dos grandes educadores ambientais para os nossos
alunos e quem assistir esse vídeo na posteridade. Então, por favor, a primeira pergunta que eu fiz para a Dora, eu te passo a bola para você. Estamos falando dos primórdios dos dinossauros. Como é que você se aproximou da causa ambiental lá no século passado ainda? Como é que foi esse início da sua trajetória? Depois a gente vem um pouco mais para as instituições e depois a gente joga para uma perspectiva de futuro. Muito obrigado pela presença, Marcos. Sou eu que agradeço o convite, começo aqui cumprimentando a Dorothy, né, companheira de lutas, ao Ivan e a Andrea, com os quais também temos partilhado as dificuldades e as alegrias do campo da educação ambiental. Eu diria que a minha origem, minha trajetória também vem da Zona Leste de São Paulo, né? Meu pai nasceu na Zona Leste de São Paulo, filho de imigrantes italianos, e a periferia de São Paulo era ali no Largo da Concórdia, onde meu pai nasceu. Depois eu nasci um pouco mais para frente, ali no Belenzinho, já início do Tatuapé, na Celso Garcia. Minha mãe foi operária na indústria Matarazzo, meu pai trabalhou ali na região, foi toda uma história. Fazer esse tipo de pergunta para velha é perigoso, viu, Zisman? Porque a gente tende a falar sem parar. Mas eu só queria chamar a atenção que a Zona Leste é um celeiro de formação de ambientalistas e corintianos, né? Porque eu, como Dorothy, somos bons corintianos e aprendemos a ser corintiano ali no clube do Corinthians, jogando basquete, brincando na região, apanhando dos palmeirenses, porque, infelizmente, tinha muito palmeirense. Na minha rua era tudo palmeirense, só eu corintiano. Mas a Zona Leste é de boas lembranças, inclusive para essa proto-formação ambientalista. Ainda na época, né, são anos 60, né, nos anos 60 do século passado, ainda não se falava em ambientalismo, mas logo em seguida, quando meus pais mudaram para Embu das Artes, na Zona Oeste, aí, né, já um município vizinho da Zona Oeste de São Paulo, ali eu conheci uma sociedade Amigos da Ecologia, já não lembro bem o nome da entidade, mas uma das primeiras entidades ambientalistas do Brasil, e comecei a ser incentivado pelas pessoas que participavam do movimento ambientalista, que também não tinha esse nome, né? Era a defesa do meio ambiente, ecologia, e com 15 anos de idade já escrevia cartas em defesa das baleias, dos animais. A Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, no Rio de Janeiro, Almirante Ibsen e outros tiveram um papel importante, porque escrevi para eles, buscando mais informação, com 15 anos de idade, né, querendo entrar mais nesse campo. Me mandaram um pacote de livros com o que a FBCN fazia, com artigos interessantes, e aí fui adentrando, querendo fazer a faculdade, né, que era a aspiração. Meus pais, filhos de imigrantes, sem formação universitária naquela época, queriam que os filhos pudessem fazer universidade, e eu escolhi fazer ecologia. Só que ecologia não existia graduação nessa época. Tinha biologia, aí eu fui fazer na Federal de São Carlos, que era liminologia, o único curso que puxava um pouco para a área de ecologia. E daí para frente eu fui indo para a área de educação, porque a vida do estudante de biologia é muito árdua, tendo que fazer disciplinas de matemática, de física e de tantas outras coisas que me distanciavam da militância ecologista. Por isso, já em 77, na resistência à ditadura militar, nós estávamos nas ruas com um movimento estudantil, protestando contra a destruição da Amazônia, né? Foi quando foi construída a Transamazônica, a Perimetral Norte, né, lá na Amazônia, e as usinas nucleares. Então, em 77, nós criamos uma organização ambientalista, a APASC, Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos, uma associação que existe até hoje, né, que, bom, falei, né, não vou desandar aqui a falar, senão é muita história. Mas aí, desde então, desde os anos 70, eu começo minha militância
em entidades ambientalistas que se agregaram em coletivos. Nesse período, nós criamos a CDPC, Comissão de Defesa do Patrimônio da Comunidade, que deu origem à APDEMA São Paulo, Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente, na luta contra a construção do aeroporto metropolitano de Calcaia do Alto. Então, eu paro por aqui a minha história, senão vai ficar muito chata. Ótimo. Não, e até porque acho que a grande contribuição de vocês se dá daí para frente, né? Nós estamos falando aqui dos primórdios, e acho que o depoimento, tanto da Dorothy como o seu depoimento agora, Marcos, é no sentido de que o ambientalismo nasce dos movimentos sociais da época, e principalmente nos contextos da ditadura e da luta contra a ditadura de alguma forma, né? É mais um dos movimentos que se organizam nesse caldo todo das lutas dos anos, principalmente 70, né, quando a coisa realmente aperta em termos de resistência, sempre teve, claro, mas aí a gente começa a trabalhar isso de uma forma mais organizada, com organizações criadas especialmente com algumas causas importantes, e o ambientalismo surge por aí. Eu vou passar a bola para a Dorothy, porque eu interrompi para te passar, né, a palavra, eu interrompi na hora que ela ia contar um episódio importante, que depois você pode complementar, porque você estava também no mesmo cenário, né, que é quando a gente começa a se organizar, aí sim, né, em termos das grandes pautas ambientais, já em torno ali não da Rio 92, mas os primórdios da Rio 92, e depois da Rio 92, daí para frente, sim, com muito mais força, que a gente consegue se organizar como rede, como movimento expressivo da sociedade. Então, queria contar esse pré e pós Rio 92 para vocês, porque acho que a partir daí a coisa muda de cenário mesmo, muda de escala, pelo menos, no movimento ambientalista. Dorothy primeiro, depois o Marcos. Bom, como eu já vim, então, dessa trajetória, né, de organização coletiva, que hoje a gente sabe que o nome disso é cultura de rede, a gente vinha lá dos movimentos sociais, movimentos de base comunitária. Então, obviamente, conforme eu fui entendendo qual que era o meu espaço, o meu jeito de ser e de estar na luta, eu comecei a me aproximar de coletivos que faziam essa luta declarada, chamada socioambiental. E eu ingressei no FBONS há 20 anos, mas o FBONS foi criado em 1990 como um coletivo dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP, como um dia, acho que para contar essa história, eu diria que tem alguns nomes, mas se quiser contar essa história um dia, convida a Rubens Born, estava lá na sala, no dia que o FBONS foi criado, 1990, eu não estava, eu estou há 20 anos na FBONS, e aí, Marcos conhece bem essa história também, e o FBONS, ele nasceu, um grupo de gente se organizou, por quê? Porque a ONU resolveu fazer, tinha rolado a Conferência de Estocolmo em 72, estava fazendo 20 anos, agora a gente tem Estocolmo mais 50, queria contar também, mas não dá. A gente está organizando para o ano que vem, então, estava fazendo 20 anos de Estocolmo e a ONU decidiu, não vou entrar em detalhes, fazer então a conferência que a gente chamou de Rio 92, Eco 92, e para a sociedade civil foi a Cúpula dos Povos, né? O primeiro Fórum Global de Sociedade Civil para a temática de meio ambiente e sustentabilidade, e ela é lembrada até hoje por pactos que estabelecemos, principalmente 5 deles, que até hoje são a base, o pilar da luta, saíram de Rio 92. Esse grupo se encontrou em 90 para começar os preparativos para Rio 92, só que esse grupo, quando acabou a conferência, disse: o que a gente faz agora? Segue em luta. E então é FBONS, Fórum Brasileiro de Organizações e Movimentos Sociais pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que a gente sabe que não é o melhor termo, é sustentabilidade socioambiental. Na época, esse termo entrou, então ficou a sigla FBONS. Terminada a conferência, então esse grupo definiu que, pós todo o trampo que tinha rolado na conferência e os 5 acordos principais saídos ali, que esse coletivo continuaria atuando. Esse coletivo expandiu, cresceu, e nós chegamos no momento a ter 699 organizações membros. Eu conto essa história na minha dissertação, vou fazer o meu marketing acadêmico, eu conto a história do movimento, um panorama do movimento ambientalista brasileiro, que tem um recorte grande na educação ambiental, entre a história do FBONS, a história da RUPEA, da rede das universidades, né, em educação ambiental, e no finalzinho eu tenho um estudo de caso da Zona Leste de Porto Alegre. Mas essa história eu fiz questão de registrar, está ali na minha dissertação de mestrado. E aí eu já conheci o FBONS,
recebi, porque lá não é um fórum de indivíduos, por exemplo, como é a RBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental. É um fórum de organizações e movimentos. E aí ingressei, na época, por um coletivo, e comecei a atuar, e os temas do FBOM sempre foram temas nacionais e internacionais. Então, eu acabei me envolvendo com muita pauta de âmbito nacional, viajei o Brasil todo, representando o FBONS e com o FBONS, inclusive em eventos internacionais. O FBONS esteve muito presente na Rio+5, na Rio+10, né? E organizou a Rio+20. E pelo FBONS, eu também representei o FBONS em várias cadeiras que a gente tinha, né? Os extintos, comissões nacionais e órgãos colegiados. Eu participei do Conselho Nacional de Saúde em 2 gestões, ocupando a cadeira do FBONS, representando o FBONS, e participei do comitê assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação. Marcos conhece bem essa história, Zisma também, e André. E eu representei o FBONS, acho que durante 6 anos ali, dividindo, né, titular, suplente e tal. E essa luta no FBONS me aproximou, inclusive, de gente que era até então meu referencial teórico, metodológico e prático, e essas pessoas começaram a ser parceiros e parceiras de luta, né? E é muito lindo isso, né? Quando você olha para aquela pessoa que te inspirou, quando você foi fazer faculdade, pós, mestrado, e um dia você começa a olhar e dizer, não é só minha referência teórica, metodológica, agora é minha parceria de prática. E o FBONS me deu muito isso. E aí também atuo quase há 20 anos, né, na RBEA, na Rede Brasileira de Educação Ambiental, a RPEA, que nasce ainda antes da RBEA, uma outra história linda também. A gente conta também, acho que as redes a gente vai acabar tocando, e aí é um assunto especial, porque até agora ninguém falou das redes aqui nas nossas entrevistas anteriores. Eu vou deixar vocês contarem um pouco sobre isso, são membros atuantes, mas para manter o nosso espírito bate-bola, vou passar para o Marcos. Marcos, você foi citado várias vezes em encontros anteriores que a gente fez aqui nesse espaço, principalmente pela Raquel, pela Moema, Lúcia Manzoc também comentou seu nome, porque você está na trajetória aí da Constituição, tanto das lutas da Rio 92, o próprio Tratado de Educação Ambiental, você teve uma participação importante ali, e dali para frente, depois, na sua participação no Ministério, né, com as políticas públicas. Então, me conta um pouco essa transição da luta do movimento ambientalista, que você estava lá nos primórdios, que quase desembestou a falar, e aí como é que você começa a institucionalizar isso, e aí vamos dialogando com a experiência da Dorothy, né, na constituição da Rede Paulista de Educação Ambiental, depois da Rede Brasileira de Educação Ambiental, o próprio Fórum Brasileiro de Organizações e Movimentos Sociais. Já já a gente vai chegar no ecossocialismo, que eu sei que você vai querer falar disso, mas a gente deixa o filé mignon lá para o finalzinho, tá bom? Vamos lá, Marcos. Essa convergência entre movimento ambientalista e educação ambiental é muito marcante, especialmente para as pessoas que tiveram uma trajetória a partir do movimento ambientalista, né? Tem outras histórias, né? Todas as histórias têm bastante pontos de vista diferentes. A minha trajetória relacionada ao movimento ambientalista, à criação do FBONS, está ligada às pequenas organizações não governamentais. Então, nós, quando entramos e ajudamos a criar o FBONS nos anos 90, em 89, na realidade, a gente bateu de frente com a SOS Mata Atlântica, com o ISER, com a FAV, as chamadas, na época, King ONGs. Eu lembro de uma assembleia fantástica nos Brizolões, ali no Rio de Janeiro, na qual eu tive que defender a presença da APDEMA do Rio de Janeiro, na coordenação do FBONS, e o Betinho, nosso saudoso Betinho, falou contra a presença da APDEMA, porque eram pequenas ONGs que não tinham força econômica, etc., e ganhamos por ampla maioria. O plenário levantou, o movimento negro veio junto conosco, o movimento de favelas, tudo, dizendo, não, nós queremos a diversidade dentro do FBONS. Então, aí, a partir daquele momento, nós nos tornamos mesa
de coordenação do FBONS naquela assembleia e votamos o Estatuto do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. O Estatuto foi todo aprovado, artigo por artigo, mas depois as grandes ONGs que tinham condições de ter gente remunerada, participando no dia a dia da coordenação do FBONS, optaram por não registrar estatuto, por continuar como uma articulação, o que eu até acho que foi uma decisão correta, não criou uma instituição burocrática. Aí, inclusive, como isso continuou, e com a persistência da diversidade dentro do FBONS, houve uma divisão aí, e algumas ONGs criaram a ABONG, né, Associação Brasileira de ONGs, onde estavam as organizações maiores, né, e não só a diversidade que o FBONS acolhia. Então, eu fiquei muito feliz e fico feliz de saber que pessoas com a trajetória da Dorothy, né, que não é uma trajetória dependente das ONGs que têm empresas bancando, tudo, não, e nada contra, eu acho que o papel, eu sou sócio-criador da SOS Mata Atlântica e de várias outras grandes ONGs, né, que profissionalizaram pessoas, não tenho nada contra, acho importante a atuação delas, mas acho que ela não pode substituir as organizações de cidadania, de participação direta na base da sociedade. E essas organizações, de certa forma, ainda estão dentro do FBONS, apesar da dificuldade que está a viver de cidadania, né? Fazer cidadania com a questão do desemprego, as dificuldades que todos nós, né, que toda a sociedade brasileira está enfrentando de forma mais exacerbada no momento atual. Mas essa trajetória de articulação é que gestou e gerou as redes de educação ambiental, a Rede Brasileira de Educação Ambiental emerge como um grupo de trabalho dentro do processo preparatório para Rio 92, depois em uma tenda dentro do evento Rio 92, que se desdobrou aí na oficialização, né, entre aspas, da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Como a Dorothy disse, a gente já tinha criado a Rede Paulista de Educação Ambiental, os capixabas já tinham criado a Rede do Espírito Santo, a Rede Capixaba de Educação Ambiental, algumas outras redes já iam emergindo por todo o Brasil, assim como articulações de entidades ambientalistas existiam para além do FBONS. Então, existiam as APDEMAS de São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, depois uma organização que eu não lembro o nome, de Santa Catarina. Então, haviam alguns estados, algumas unidades federativas que já articulavam conjuntos de entidades. A grande dificuldade dentro do movimento ambientalista brasileiro, ao contrário de movimentos europeus, norte-americanos, canadenses, é que nós somos um país pobre e toda a nossa militância sempre é fazer das tripas coração, né? É sempre tirar leite de pedra. Mas a grande beleza disso é que, independentemente de governo, essa militância continua. Nós podemos dizer, só não acabou tudo com o final do governo Lula, governo Dilma, com o golpe conservador que teve no governo, porque na resistência essas entidades continuam atuando e dizendo nós não queremos retrocessos no campo ambiental, no campo da educação ambiental. Retrocessos que estão acontecendo no âmbito federal, em especial, mas que as organizações estão brigando. Agora mesmo, né, Ziz não está envolvido, Dorothy está envolvida com uma proposta de audiência pública no Senado para denunciar, né, esse retrocesso que está havendo nas políticas públicas de educação ambiental no governo federal e construir a resistência, né, ver se conseguimos, com o apoio dos senadores, resistir a esse momento de obscurantismo e avançarmos para além, inclusive, do que se avançou em outros momentos, né? Acho que tem muita coisa a ser feita. Bom, mas eu estou já desandando a fazer proselitismo político aqui. Legal, Marcos. Acho que agora eu tenho bastante clareza de que pergunta tem que fazer para vocês, porque vocês contaram aí de que nós estávamos organizando uma nova forma de participar, né?
a sociedade civil se organizando de todas as formas, e a cultura das redes, sejam redes de indivíduos, né, como a REBEA, a REPEA, ou rede de organizações, como a FBOMS e outras, a gente estava constituindo o como fazer, né, ali, o como se organizar, melhor do que não como fazer, como se organizar. E a pergunta que emerge logo disso é exatamente isso, né? Como que esses movimentos aí começam sim a atuar, qual é a forma de atuação e como é que a gente consegue capilarizar essa pauta na sociedade civil a partir dessas organizações ou dessas redes. Então, aí eu queria que vocês falassem um pouco da atuação propriamente dita, e aí talvez venha o trabalho com a Agenda 21, aí talvez venha a elaboração de políticas públicas como forma de atuação dessas redes formadas, desses coletivos formados. Então, acho que vocês têm grande experiência para contar em como é que nós estamos transformando grupos de pessoas e organizações em ações de fato que fizeram uma grande diferença ao longo dos anos 90 e início dos 2000 aí. Vamos para a Dorothy de primeira, para manter a sequência aí. Só para trocar uma bola aí com o Sorrentino, em Santa Catarina a gente tem uma organização muito antiga e atuante, que é o Mater Natura. Não sei se era essa que você estava lembrando aí. E esses dias eu estava fazendo exercício, para entrar na prosa aqui que você perguntou, eu atuante como ativista, sem vínculo empregatício, nem grana, nada, faço parte neste momento, de 8 redes, de âmbito nacional e internacional. Mas atuante, ou seja, não... Eu não vou nem contar para não ficar doido aqui, né? Não encontro... É uma escolha de atuação. Atuar através de redes. E a maior parte dela, 90%, na perspectiva da educação ambiental. Então, agora, na tua pergunta. Bom, aí nasce a FBOMS, né, fazia já parte, eu entrei depois, mas para resgatar isso tudo. Em 93, embora eu ainda não fosse membro do FBOMS, eu já estava nessa coisa de redes e dialogando com muita gente que estava na pegada. E aí, como resultado da Rio 92, um dos 5 documentos, não era só um documento, era uma proposta de ação global, nasceu a Agenda 21. Deixa um dia eu voltar aqui para falar disso com calma, tá? E a Agenda 21, o que era? Hoje a gente olha... há bastante tempo. A gente olha para a Agenda 21 e a gente entende que a Agenda 21 não foi uma grande ideia que alguém teve lá no relatório preparatório para Rio 92, que é o nosso futuro comum, era o documento base, o relatório Brundtland e tal. No relatório Nosso Futuro Comum, que foi o texto base, principalmente do evento oficial lá da ONU, mas a sociedade civil, que não é besta nem nada, muito pelo contrário, teve acesso, estudou muito o relatório, a gente sabe que a Agenda 21 não foi uma ideia maravilhosa da cabeça de alguém que chegou lá e colocou. E que a sociedade civil se apropriou do documento oficial apresentado na ONU e começou a fazer a Agenda 21. Só aconteceu no Brasil e em várias partes do mundo. Essa história eu conheço profundamente, porque a sociedade civil se apoderou dessa agenda e fez com que essa agenda acontecesse. Muita coisa que a gente tem hoje é fruto dessa organização. Mas a gente já olhava para lá e falava, a gente já faz a Agenda 21 nos territórios. Aquilo que eu contei agora há pouco, que a gente sentava no território para lutar por educação, saúde, emprego, renda, moradia, e saía para dialogar com os empresários da região, ia bater na porta da prefeitura em plena ditadura, ia falar depois, pós-ditadura, 84, 85, já começava a falar com os parlamentares e tal, era a Agenda 21. Alguém teve a grande ideia de olhar para os movimentos populares e para as articulações que a gente já fazia, inclusive, para sobreviver, porque a gente precisava lutar para sobreviver, e batizou essa articulação de Agenda 21, uma agenda de compromissos, uma agenda temática de compromissos, com atores e atrizes envolvidos e envolvidas, onde os 3 setores da sociedade, principalmente os segmentos desses setores, principalmente os que estavam na ponta, sentavam para dialogar pautas de interesse da sociedade como um todo. Né? Então, uma agenda de compromissos com atores e atrizes bem definidos e definidas, e com temas de relevância para a sobrevivência da vida, não só da nossa espécie humana, mas da sustentabilidade, da biodiversidade e da vida. E aí, já em 93, eu comecei a me aproximar disso e entender o que era essa Agenda 21 e olhar e falar, a gente já faz isso no território, só que não dava esse nome. E aí a gente continua a luta, mas aí já chamando de Agenda 21. E aí participei das grandes consultas nacionais, que gerou um primeiro documento nacional das consultas
nas 5 regiões do país, é um documento histórico, eu tenho ele impresso, inclusive, que foi o primeiro documento, e depois isso fez muito parte do acervo do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente, em uma época muito boa, inclusive, que o Sorrentino estava lá, e esses documentos históricos nos deram chão, nos deram calço. E aí o ICLEI, que é uma organização internacional que trabalha principalmente junto a prefeituras, a governos locais, deu um pontapé muito legal no Brasil para a questão da Agenda 21, e eu comecei a me aproximar muito, conheci o Rubens Born, e tive a honra e o prazer de andar muito país afora, Brasil adentro, com a implementação da Agenda 21. Porque implantar, né, até constituir o Fórum Local da Agenda 21 não era das coisas mais difíceis, porque você já chamava o povo que estava na luta. As pessoas já estavam lutando e tendo que ter articulação, diálogo, né, poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Mas aí a gente andou por esse país muito para fazer essa implementação. Ou seja, como é que a gente enraiza e capilariza, né, esse processo, esse diálogo? E a gente tinha, na época, também uma iniciativa chamada DELIS, que era a sigla é Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. A gente tinha também os fóruns DELIS. Eu me lembro que Paraty, no Rio de Janeiro, tenho amigos e amigas que nasceram da Agenda 21, são até hoje. O DELIS de Paraty era muito forte, em algumas outras localidades, e a gente foi chamando esse povo, que inclusive já se organizava dentro de algumas propostas até de governo, né? Não de gestão apenas, mas propostas que tinham já o cunho de ser propostas continuadas, independente de quem assumisse governo. E aí a gente andou muito com a Agenda 21. Fomos muito criticados, principalmente eu e o Rubens, como fomos recentemente, quando participamos da transição em 2010 dos ODMs para os ODS, que ainda nem tinham esse nome, e quando na Rio Mais 20, em 2012, saímos com 5 pontos, que depois se tornou a grande agenda dos 17 ODS, porque as pessoas olham para os ODS, elas esquecem de olhar para a agenda, que é outro caminhar que eu faço muito pelo Brasil, falando da Agenda 2030, e não somente dos ODS. E eu vou dizer assim, o Zisman sabe que eu tenho vontade de fazer o meu doutorado nessa temática das agendas internacionais, e tive a honra de escrever um livro com a Universidade do Quebec, no Canadá, publicado na Rio Mais 20, onde a gente conta 16 casos de Agenda 21 no mundo, 5 do Brasil. Então, no universo de 16, 5 do Brasil não é pouca coisa. Fui a pesquisadora convidada aqui no Brasil, pela professora Cristiane Gagnon, da Universidade do Quebec, no Canadá. Publicamos esse livro. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, por mais que se tenha críticas à Agenda 21, e hoje se tem a Agenda 2030, que bom, porque se alguém critica é porque parou para observar e gerar críticas, isso é ótimo. Mas eu posso dizer que da Agenda 21, muita coisa que a gente tem estabelecida hoje no Brasil, em vários cantos, por exemplo, a Agenda 21 da Palestina, que foi um processo sensacional, e outros cantos do mundo, mas falando de Brasil, muita coisa que a gente tem hoje, e que, inclusive, formou ativistas, e que fortaleceu lutas que estão muito fortes hoje, inclusive tem a Agenda 21 viva até hoje. A Agenda 21 Macro-Leste de São Paulo se encontra uma vez por mês e atua, não é só reunião, é atuante, eu poderia dizer outras. Eu posso dizer que muita coisa que tem hoje acontecendo, inclusive na fala do Marcos, sobrevivendo ao caos de retrocesso e perda de direitos já conquistados que a gente tinha aqui, perdeu desse retrocesso absurdo, desse obscurantismo, muita coisa do que ainda está viva e acontecendo é fruto de processos de Agenda 21 local. E dentro dessas Agenda 21, de processos de educação ambiental que a gente sabia que se não houvesse um processo de educação ambiental crítica, emancipatória, calcada, embasada no Tratado Internacional de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, essas agendas não sobreviveriam. Seríamos massacrados. Então, isso eu posso citar, eu volto aqui com lista, eu sei de cabeça e tenho registro. Nome de pessoas, localidades, municípios e gente, e movimentos e redes que nascem a partir desse processo da Agenda 21, e o Brasil é referência internacional na Agenda 21. Né? Inclusive, por uma universidade olhar para a gente e falar,
vem ajudar a contar essa história aqui. Legal. Já que eu provoquei a militante, deixa eu provocar o militante lá também. Marcos, você viu o entusiasmo que ela falou da forma de capitalizar a nossa luta via Agenda 21. Como é que foram esses anos para você pós-Rio mais 20, pós-Rio 92, né, até a Rio mais 20, esse período em que a gente realmente tentou capilarizar a partir tanto de políticas públicas institucionalizadas na marra pelo movimento ambientalista ou através do movimento social mesmo, fazendo as nossas lutas nos movimentos de base. Então, vou acionar o militante Marcos Sorrentino para contar um pouco também dessa trajetória, com o mesmo entusiasmo que a Dorothy fez aqui. Olha, o colocar em pé a educação ambiental no país se deu e se dá por diversas frentes, por diversas formas de atuação. Então, nós temos, dentro das universidades, um importante núcleo de geração de influências na sociedade brasileira. Então, é impressionante a curva de ascensão da produção acadêmica no campo da educação ambiental, né? Tem estudos bastante interessantes. Em Rio Claro, na Unesp, tem um núcleo que trabalha com mapeamento dessa produção científica. O Afonso, na Fundação Santo André, fez muito isso, né? Tem uma biblioteca enorme de produção acadêmica. Então, tem muita coisa que veio das instituições de educação superior, das universidades e outras. Tem muita coisa que veio de atuação em escolas, né? Muito professor arrojado, destemido, heróico e heróica, né? Que tiraram leite de pedra com dificuldades com direção de escola, com dificuldades das mais diversas, e fizeram e fazem educação ambiental. Tem muita militância, engajamento de cidadania, né, de pessoas que, por associações de base, associações de moradores, grupos de entidade ambientalista. Em 92, o ISPN, né, uma ONG de Brasília, me pediu para escrever um trabalho sobre a educação ambiental no Brasil. Eu falei, bom, como é que eu vou escrever? Eu sou paulistano, conheço São Paulo, não conheço o Brasil inteiro. Aí eu escrevi cartinha, naquela época se escrevia carta, não sei se vocês lembram, com caneta, papel, escrevia carta. Mandei correspondência para muitos amigos em vários lugares do Brasil, e o que chegou de relatos sobre educação ambiental feita em Pedro II, no Piauí, em Conceição do Araguaia, no Pará, em diferentes lugares do país existem iniciativas diversas de educação ambiental, promovida por atores os mais diversos. Às vezes é o padre de uma igreja, o pastor, às vezes é uma liderança comunitária. Na Zona Leste de São Paulo, quando eu coordenei um projeto grande que teve lá, a vendedora de Yakult, desses lactobacilos vivos, era referência para a questão ambiental numa determinada favela que a gente foi entrevistar as pessoas. No outro lugar era o borracheiro do bairro. Então, você vê que a questão ambiental foi ganhando densidade, corpo e presença na sociedade brasileira por diversos canais, inclusive a mídia. Por mais críticas que nós tenhamos à mídia de massa, né, ela também deu visibilidade a programas na TV Cultura, na Rede Globo mesmo, importantíssimos para a formação de uma cultura sintonizada com a questão ambiental. Agora, entre estar sintonizado com a questão ambiental e compreender as causas da degradação socioambiental e se envolver com a transformação das causas, vai um longo passo. Um longo passo que a mídia não quer dar, ela não contribui para o aprofundamento crítico, e que muitas vezes essas organizações todas não têm repertório referencial para poder dar. Então, hoje, nós temos uma educação ambiental que, inequivocamente, está presente na sociedade brasileira, e na sociedade latino-americana. Tanto é que nós resistimos à imposição das Nações Unidas de mudar o nome de educação ambiental para educação para o desenvolvimento sustentável. Porque nós dissemos,
Isso já é uma conquista nossa. Está na Constituição brasileira, está na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, está na Lei Nacional de Política de Educação Ambiental. Então, nós não queremos mudar o nome. Agora, nós queremos qualificar essa educação ambiental. Nós não queremos que ela seja apenas essa vulgata, essa compreensão normatizadora, prescritiva, que muitas vezes anima as educadoras e os educadores. E não por mal, e não que seja desnecessário. É importante que eles falem sobre não jogar lixo no chão, sobre plantar árvores, sobre diversos temas que estão no campo da educação ambiental, mas é necessário, hoje, mais do que nunca, nós fazermos uma educação ambiental revolucionária. E o revolucionário significa compreender que está nesse modelo de produção e consumo, nessa globalização que sequestra os conhecimentos diversos que tem na sociedade, para deles se apoderar no sentido de fortalecer o sistema financista ou financeiro internacional, aí a gente não fará educação ambiental de qualidade. Nós precisamos compreender esses nexos que ligam a geopolítica com o cotidiano de degradação, de fome, de miséria, de falta de água, de falta de saneamento básico, de falta de educação de um ser humano com outro ser humano, de educação com os outros seres, né, para que a gente não seja tão agressivo e maltratador, né, dos animais, das plantas, etc. Então, essa educação ambiental qualificada, ela ainda tem uma longa trajetória a percorrer, e aí ela começa a enfrentar as resistências, né? Aqueles e aquelas que querem a manutenção do status quo se limitam a dizer que educação ambiental significa trocar energia de hidroelétrica ou de carvão por energia solar ou eólica. E a gente sabe que não basta trocar a tecnologia. Há necessidade de mudança de concepção, há necessidade de mudança de valores. O Ailton Krenak, eu sempre cito uma fala dele, quando ele dizia todo mundo quer ter o kit civilização, mas se todos nós tivermos geladeira, fogão, notebook, carrão, celular do ano, etc., etc., o planeta afunda. Não dá para ter 8 bilhões de kit civilização. Então, a gente precisa dialogar sobre valores. O que é felicidade, como é que nós, sim, utilizamos as tecnologias, mas utilizamos essas tecnologias de forma equânime, de forma a promover inclusão. Não adianta alguém ter muita tecnologia, ter todos os benefícios dessa sociedade tecnológica maravilhosa que os humanos constituíram no planeta, se tiver milhões de pessoas, bilhões de pessoas passando fome, sem terra, sem teto e sem trabalho. Então, enquanto não tivermos todos com acesso mínimo a condições dignas de existência, nós não teremos condições de avançar no sentido de propiciar que seres humanos deem a volta no planeta Terra por turismo, né? Se gastando bilhões para fazer turismo. Será que um bilionário desse não pensa que ele poderia utilizar esse recurso para fazer a inclusão radical desses humanos que estão marginalizados e que vão cobrar a fatura, vão bater na porta desses que são privilegiados? Então, vamos começar desde já a pensar que educação ambiental passa por um outro modo de ser e estar nesse planeta. Desculpa, Zisman, eu fugi um pouco da sua pergunta. Não tem problema. Não fugiu, não. Você foi o militante, atuando nesse momento, falando mal dos movimentos hegemônicos, como um bom educador ambiental que é, não poderia se furtar. Mas eu vou aproveitar que você falou, eu vou até voltar para você primeiro, para depois passar para a Dorothy, vou inverter. Então, eu vou te provocar mais numa outra direção e a Dorothy vai entender que depois ela vai conseguir pegar a sequência disso. Entre a Rio 92, vocês citaram, e a Rio +20, que nós também citamos de alguma forma um pouco menos, mas citamos também, houve uma pequena mudança no perfil de quem participa desses movimentos sociais voltados a causas socioambientais. Lá nas tendas do Aterro do Flamengo, nós podemos dizer que existiam sim movimentos sociais, mas o grosso era do movimento ambientalista incipiente que estava se organizando. A gente estava falando entre convertidos da causa ambiental.
ou como diriam os ambientalistas mais antigos, aqueles que cabiam na Kombi, né? E alguns amigos deles. Já na Rio Mais 20, quando a gente voltou ao Rio de Janeiro 20 anos depois, quando fizemos a marcha, principalmente, foi muito visível naquela marcha pelas ruas do Rio de Janeiro, entre a Candelária e a Cinelândia, ali já tinha a participação de muitos movimentos sociais diferentes, campesinos, professores, enfim, estava ali um caldo de movimentos maiores, o que implica de que nós conseguimos, de alguma forma, via Agenda 21, aí, Dora, você pode falar um pouco sobre isso, ou via outros modos de atuação, como você bem apontou, acadêmico ou não, nós conseguimos abrir o leque do que significa o movimento socioambiental aí sim. E eu entendo que esses 20 anos foram importantíssimos para a consolidação de um modus operandi desse movimento. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com a Patrícia Otero, que vai falar para a gente aqui a semana que vem, foi o mestrado dela isso, justamente o avanço do ambientalismo entre 92 e 2012, o quanto que a gente mudou o perfil disso tudo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu acho que nessas 2 décadas é onde vocês dois tiveram oportunidades diferentes de atuação e foram testemunhas oculares dessa amplificação ou mudança de rumos do ambientalismo de maneira geral. Fala o Marcos primeiro, depois eu volto para a Dora, pode ser? Pode. Olha, a mudança mais clara é essa, o ambientalismo se torna multissetorial, né? A Rio 92 já revela isso. No entanto, essas 600, 700 organizações que vieram para o FBONS e aderiram à causa ambiental, ainda aderiram por uma questão oportunística, né? Era oportunidade, era uma questão que estava na ordem do dia, era importante vir. Mas a gente vê de 92 para cá uma adesão de corpo e alma de várias organizações. O MST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, por exemplo, delibera no início dos anos 2000 que a reforma agrária popular que eles defendem é a reforma agrária agroecológica. Então, os diferentes movimentos vão, de acordo com a sua agenda, encontrando como é que o ideário ambientalista, ecologista, percola a sua forma de atuação. É por moradia, é por emprego, né? E vão dialogando com esse ideário que nos anos 70 já se tornava claro na Alemanha, em alguns países do primeiro mundo, e que aqui a gente começava a forjar, a delinear, e eram super mal compreendidos. Eu lembro no final dos anos 70, na Câmara de Vereadores de São Carlos, os vereadores nos chamando de loucos, românticos e radicais, né, e ingênuos, né, e a gente respondeu com a devida precisão naquele momento. No entanto, continuávamos visualizados pela sociedade dessa maneira. Em 92, isso se espraia, e a sociedade já não nos chamava de loucos, românticos, ingênuos e radicais. Já queria cooptar o movimento ambientalista, tanto é que a Aracruz, Papel e Celulose, que desmatou o Espírito Santo, matou índios no Espírito Santo, né, extinguiu populações indígenas do Espírito Santo, foi condecorada na Rio 92 como um modelo de empresa sustentável. Então, esses absurdos foram acontecendo durante os anos 90. Com a Rio 92, todo mundo foi querendo colocar um carimbinho de sustentável, de sustentabilidade, de ecológico, etc. E hoje a gente vê isso aos montes, né, que de ecológico não tem nada, de sustentável não tem nada, mas tem o carimbo, né? Mas o elemento importante e interessante na Rio Mais 20 é que aí a gente já tinha, né, em 2012, um acúmulo de experiência de governo. Nós, educadoras e educadores ambientais, e ambientalistas em geral, que estivemos na marginalidade até 2003, em 2003 fomos convidados a ser governo, né? A primeira ministra a ser convidada pelo presidente Lula foi a Marina Silva, né? Um ato simbólico importantíssimo, que trazia aí o Chico Mendes, que trazia a relevância da bandeira que nós levantávamos. Então, 2003 a 2008, nós estivemos dentro do governo Lula experimentando fazer política pública que reverberasse as reivindicações que nós sempre fizemos dentro da sociedade. Fomos bem-sucedidos?
mais ou menos, em termos. Algumas coisas nós erramos redondamente, outras nós acertamos, mas faz parte. Em 500 anos de história do Brasil, foi a primeira vez que nós tivemos oportunidade de estar no órgão federal responsável por coordenar a formulação e implantação de políticas públicas na área de educação ambiental e na questão ambiental como um todo. Então, nós precisamos voltar aos governos, né, seja federal, seja estaduais, etc. Eu acredito que o próprio PT, o próprio presidente Lula aprendeu muito ao longo desse tempo. Eu costumo dizer que, naquela época, não estava no coração do governo, havia a disposição, havia o convite a estarmos junto ao governo, mas ainda a lógica desenvolvimentista era hegemônica, né? Vinha de uma trajetória de questões sociais, de resolver problema da fome, e nisso o governo foi brilhante. No entanto, a questão ambiental deixou muito a desejar, né? Várias questões. Houve avanço, inequivocamente, a batalha, eu lembro da ministra Marina brigando para que a transposição do São Francisco não ocorresse, ou ocorresse com a exportação de menos água, e como ela ficou feliz quando apenas 1 metro cúbico, apenas não, né, mas do que se queria inicialmente, reduziu para 1 metro cúbico por segundo a exportação de água do São Francisco. Então, governar é a arte de negociar. Quando existe essa possibilidade, nós temos que apoiar, aprovar, avançar. Quando a possibilidade é negociar com as armas, eliminar o divergente, aí nós precisamos arrepiar. Precisamos falar, não dá, isso aqui não tem a ver com o ideário ambientalista. Então, não sei, novamente, Zisman, se eu atendo à questão que você levanta, mas para mim, entre 92 e 2012, tem esse gap significativo do movimento ter entrado para a agenda de governos, além de ter entrado de formas diversas na agenda de CUT, de centrais sindicais diversas, no próprio comitê assessor do órgão gestor, nós tínhamos uma central sindical, que eu não lembro qual delas era, mas eu lembro que o representante sindical que estava lá era fantástico. Ele trazia, com a linguagem da fábrica, com a linguagem dos trabalhadores, a importância que a questão ambiental tinha, né, para nós pensarmos em processos educadores ambientalistas para dentro da fábrica. Fizemos um projeto na ocasião, junto com a FASE do Rio de Janeiro, para trabalhadores dentro de fábrica, na área de educação ambiental. Então, assim, 2012 significa um momento no qual nós temos efetivamente experiências, seja na sociedade, seja em empresas, seja em organizações não governamentais, em universidades, né, que deliberam os planos de logística sustentável, há decretos que definem, né, no governo Dilma houve um decreto, já depois de 2012, mas nesse caldo de cultura, um decreto que obriga todas as instituições federais a destinarem os resíduos para cooperativas de catadores. Então, há diversos avanços que diferenciam 92 e 2012. No entanto, há retrocessos ou há impasses que precisam ser visualizados agora com profundidade para que a gente tenha um projeto de governo, um projeto de sociedade para projetos de governo no âmbito federal, nos âmbitos estaduais e nos âmbitos municipais. Hoje é mais claro que nunca que não haverá transformação no âmbito federal só votando a cada 4 anos no menos ruim dos candidatos. Nós temos que eleger prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais que tenham ouvido o passarinho cantar e tenham se educado para compreender como é que eles formulam e gerenciam políticas públicas no campo da educação ambiental, com a participação de todos os setores da sociedade. Legal, Marcos, obrigado. Dorothy, vamos pegar esse gancho então aí, estamos falando desse período, o Marcos puxou aí para o lado, né, da transição
vamos dizer assim, das vertentes, né, que se ampliaram da educação ambiental e principalmente a participação do movimento ambientalista, porque todos que participaram do governo, né, Marcos, de alguma forma, têm a sua raiz no movimento ambientalista. Essa foi a grande novidade, né, o ambientalismo entrando nos órgãos públicos, entrando nas ONGs e nas empresas, inclusive, quer dizer, nossas causas, né, e os nossos militantes dessa causa ocupando funções importantes na deliberação de políticas públicas e de movimentos sociais. Como é que você viveu esses anos, Odete? Como é que foi os movimentos sociais para você nesse período do auge, aí, vamos dizer, da nossa luta ambientalista entre 1992 e 2012? Bom, vocês sabem muito bem, vocês dois, que eu gosto muito das minhas participações de rechear de arte e cultura, daqui a pouco eu vou falar disso. Eu tinha preparado para hoje 3 vídeos curtinhos que poupariam vocês aqui de cansar da minha voz, da minha cara. Mas eu tive que, né, eu tomei a decisão de acabar escolhendo um só, que o Zisman, daqui a pouco, acho que ele vai chegar no momento que é mais pertinente para eu colocar. Mas eu teria um vídeo, Zisman, que depois eu vou mandar o link. Eu gostaria muito que você socializasse, partilhasse com a galera da disciplina aí, alunas e alunos. Pode deixar. Alunos, porque seria o momento certinho de entrar esse vídeo. Esse vídeo conta os preparativos da Rio+20. Que aqui entra agora, a gente entra e se fala depois, ué. Não, mas de boa. E tem um outro vídeo que eu vou mandar também, que conta a história do Cineclube Socioambiental em Prol da Vida, do qual eu estou coordenadora, e que nasce na Rio+20. Eu vou mandar para você os dois, para você socializar com a galera aí, para hoje economizar o tempo e mostrar um só. Mas, enfim. Eu dei uma entrevista para ser conteúdo da dissertação da Patrícia Otero, a PIPS, que eu amo profundamente, tua orientadora, na tenda do FBONS, nos territórios do futuro da Rio+20. Então, isso é um registro histórico, porque ela ali, atuando como ativista e como acadêmica, e colhendo, porque ela falou, eu quero colher depoimentos daqui, porque é um momento histórico para eu colher os depoimentos para a minha dissertação de mestrado. Eu dei a entrevista para a PIPS, no trabalho que você foi orientador, ali, nos territórios do futuro. Então, registro isso, o trabalho é maravilhoso, né? É uma dissertação muito gostosa de ler, e eu tenho a felicidade de ter participado e ali naqueles territórios ter dado a entrevista para ela. Bom, eu vejo que nesse período, né, Rio+92, Rio+20, o Marcos já colocou, a gente expande, a gente amplia e a gente qualifica também a participação, né? Mesmo quando não há uma leitura crítica ou mais profunda, para além do só datas comemorativas, Dia da Árvore, Dia da Água, Dia da Terra, a gente tem ao menos, eu falo isso na entrevista lá da dissertação, a gente tem ao menos uma expansão, eu diria que uma popularização do que é questão ambiental e do que é questão de educação ambiental para a sociedade. Mesmo que em alguns momentos um pouco superficial, mesmo que para muita gente não um aprofundamento, mas sim um avanço. A gente começa a ter mais gente falando disso. Isso já, para mim, já é um salto nesses 20 anos, Rio+92, Rio+20. E nós demos muita sorte, porque o FBONS, por ter participado da Rio+5 e da Rio+10, foi convidado a compor o comitê organizador da Rio+20. E aí eu vou falar na primeira pessoa, fui convidada para compor este coletivo, junto com outras pessoas da FBONS. Então, tudo que rolou nos territórios do futuro, da cúpula dos povos, ou seja, onde a sociedade civil organizou, estava lá, em várias vertentes, como o Marcos acaba de dizer, nós estávamos na organização, inclusive, da agenda. As 1.800 atividades que ocorreram nos territórios do futuro, no aterro do Flamengo, Silvia Alcântara, que já fez a passagem, eu e Mirella Cursino estávamos ali na organização da agenda de todas as atividades, inclusive internacionais, que aconteceram ali. A gente sabia onde ficava cada tenda, as atividades, claro, dentro da tenda, as organizações e movimentos tinham autonomia total, mas a gente sabia. Inclusive, para emprestar tenda para quem não tinha grana para pôr tenda, né, a articulação foi enorme. E nós da FBONS tínhamos
2 tendas, uma grandona que a gente cedeu, a gente acolheu um monte de gente, movimento coletivo, enfim, ali que não tinha grana para tenda e espaço, porque muita gente decidiu também participar de última hora. A gente tinha uma menorzinha e o nome da nossa tenda era Chic Science, Movimento Manguital, né? Um movimento tão importante. E a gente levou, e eu tenho também um outro vídeo que conta essa história. Acho que a grande diferença que a gente notou da Rio 92 para Rio Mais 20 foi o número, a diversidade. Por exemplo, nós tínhamos um coletivo lá de religiões por direitos, né? Nós tínhamos acho que 68 denominações, ou, enfim, raízes de religiões, dialogando por muitos meses, chegando ali com uma pauta de defesa de direitos socioambientais. Religiões das mais diversas, olhando para as questões de proteção da biodiversidade da vida e que estavam ali nos territórios do futuro, dialogando sobre isso, sobre a sustentabilidade da vida e os pactos necessários para a defesa desses direitos à vida, né? E FBONS, embora sempre teve assento no evento oficial ONU, lá no evento dos países, como sociedade civil, sempre teve assento, mas nós tivemos ali nos territórios do futuro muitos diálogos preparatórios. Então, eu ficava assim, a tenda do FBONS, a tenda da Rebeia do lado, aquela tenda maravilhosa, né, com uma proposta de construção biossustentável, e do outro lado da Alameda, já na areia quase ali do Aterro do Flamengo, a tenda da CUT. Então, essa diversidade de diálogo, por exemplo, nos diálogos preparatórios, quando a gente sentava com a galera da CUT, a gente ia falar de alguns temas, por exemplo, mudar a matriz energética, pensar numa energia mais limpa e sustentável, e a galera ali falando, representando o peão de fábrica, automóvel movido a combustível poluente. Então, foram diálogos difíceis e delicados, até por conta do que eu estou lutando para aquele coletivo que eu represento, para ter legitimidade de identidade de representação, mas diálogos muito interessantes. Essa pessoa que o Rubens cita, que foi membro do comitê assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, é o Lélio, lá de Porto Alegre. Né? Muitas vezes, inclusive, que eu fui a Porto Alegre, eu dialoguei muito com ele. Então, esses diálogos possibilitados também pelo governo da época. Né? Por exemplo, a CPDS, a Comissão de Políticas para Desenvolvimento Sustentável, que nasceu fruto do que nós decidimos na Rio 92, ela é organizada no governo Fernando Henrique, né, ali ainda nos anos 90, mas ela é reformulada e para muito melhor e potencializada e diversificada, sim, na gestão do Lula, principalmente na primeira gestão, e com a participação direta e potente e qualificada e transformadora da Marina Silva. São fatos históricos, a gente não está aqui dizendo porque gosto do A e do B, não, isso é história, e é história verdadeira. Inclusive, quem está contando um pedacinho dessa história, porque a gente não pode ter a pretensão de contar essa história como um todo, quem somos nós, mas vivida por nós que estamos aqui, né? Então, é história verdadeira, é história real, são fatos históricos. E quando a gente chega na Rio Mais 20, uma coisa muito importante, anotar, como eu citei, as religiões por direitos, um espaço qualificado de fala, de posicionamento, de ações e de atividades dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas, dos povos quilombolas e também dos povos periféricos urbanos, o povo preto de periferia. E agora falar para essa galera aqui da disciplina, que a maioria é muito jovem, as juventudes. E eu digo no plural, porque também não era só um perfil de juventude, que ao longo desses 20 anos foi se fortalecendo, principalmente com a criação da Rejuma, da Rede Brasileira da Juventude Ambientalista. Né? Como é que a gente chega na Rio Mais 20? Com muito coletivo de juventude indo para lá, nós levamos 9 coletivos de juventude da ZL de Sampa e ABC Paulista, e eu sei que a Universidade, a Unifesp, esse núcleo está em Diadema. Eu citaria aqui esses nomes, estou avançando para não tomar tanto tempo. Nós levamos para Rio 92, né, eu
ajudei a organizar 9 coletivos de juventude que ficaram acampados no acampamento internacional da juventude na Rio+20, que foi dentro do campus da UFRJ da Praia Vermelha, e que esses coletivos trocaram coisas, mesmo com a dificuldade da língua, mas eu estou arrepiada agora, o ativismo extrapola as línguas, né? E aí a gente volta para os nossos territórios com uma juventude mais fortalecida ainda, e com olhar de juventudes. Então, a gente tinha ali a juventude ambientalista, a gente tinha ali a juventude ligada às questões das religiões críticas, nós tínhamos ali as juventudes quilombolas, ribeirinhas, indígenas, e principalmente, e eu participei também na organização da Rio+20, do GT de Arte e Cultura. Porque nós sabemos, e a pandemia, se alguém tinha dúvida, provou isso, que a arte salva. E ai de nós, se não fosse a arte, em suas mais diversas e diversificadas expressões. Então, também nessa trajetória Rio 92, Rio+20, várias de nós, principalmente educadores e educadoras da educação ambiental, da educação popular, eu posso falar particularmente que sempre usei a arte e a cultura para dar aula em áreas ditas mais duras, quando sou convidada para falar de sustentabilidade ao longo dos anos, por exemplo, nas engenharias, na arquitetura, até o que a gente considera de mais área humanas, pedagogia e serviço social, seja em grandes universidades que eu atuei, ou em praça pública, onde eu dei aula, e salão de igreja e tudo, nesses 20 anos eu usei muito a arte e a cultura. Como diz Paulo Freire, nesses 100 anos, preciso citar o grande Paulo Freire, para provocar o encantamento. Como é que eu me envolvo com algo? Quando eu tenho, não antes do despertar, eu preciso me encantar. E ao longo desses 20 anos, entre a conferência de 92 e a Rio+20, né, a 92 e a +20 em 2012, a gente foi trabalhando muito com esse encantamento, embora eu particularmente ame dançar, cantar, hoje é o Dia Nacional do Samba, então viva o samba, que é uma representação ancestral e que a gente precisa respeitar essa cultura, porque o samba traz à tona denúncias, e não é de agora, não é modinha, o samba sempre teve esse papel. Então, como é que a gente foi encantando essa juventude para provocar um despertamento, reflexão para a ação? Usando a arte e a cultura. Então, o que a gente viveu também nos territórios do futuro da Rio+20? A galera no acampamento internacional da juventude trazendo para os territórios o seu olhar através da arte, da cultura e da educação ambiental sobre os problemas complexos que estavam ali sendo debatidos, dialogados, na busca de consensos ou algum tipo de encaminhamento. Então, o que eu vejo também, Zisman, nesses 20 anos, não só o empoderamento desses diversos segmentos e dessa pluralidade, desse movimento multicêntrico e enfim, maravilhoso que a gente viu ali, a gente vê as pessoas tomando a conferência para si, principalmente nos territórios do futuro, na cúpula dos povos, e dizendo, a gente não veio aqui só fazer uma atividade, não. A gente veio aqui colocar na pauta, enquanto sociedade civil, enquanto ING, ONG, movimento, coletivos e tal, principalmente coletivos sem personalidade jurídica, coletivos que estão no território, lá na ponta, na franja, que vivem aqui, na pele, as agruras do povo pobre, do povo preto, marginalizado, escondido, invisibilizado. A Rio+20 mostrou isso. Nós não tínhamos tempo de relógio de agenda para circular ali naquele raio que ocupou todo os territórios, né, no aterro do Flamengo, porque eram tantas coisas, inclusive denúncias, e gente dizendo, estamos aqui e temos um papel. Isso foi um ganho, um avanço monumental. E o Cineclube Socioambiental em Prol da Vida é fruto, porque abrimos uma grande roda no gramado, atrás da tenda da Rebeia e do F-Bons, num diálogo intergeracional histórico, com figuras nossas da história desse movimento e da educação ambiental, com essas juventudes. E ali nasceu o nosso Cineclube, oficialmente. Nós levamos um bandeirão gigante escrito em Prol da Vida, que vocês viram na Marcha Ré da Juventude, esse bandeirão, na Marcha dos Povos, que o Zisman citou agora de pouco,
esse bandeirão, assim, ele passou nas mãos de povos do mundo todo, ele volta como um símbolo e o Cineclube nasce. Temos um vídeo também dessa história com imagens lá do território, do futuro da cúpula. Então, eu penso que o fruto que sai, inclusive das caras e jeitos, a comunidade de LGBTQIA+, e toda essa diversidade que esteve lá na Rio+20, ela é como se fosse assim, olha 20 anos depois, quanta gente se envolveu, quanta gente está dando as caras, olha o palco, o cenário maravilhoso que nós temos aqui hoje, de envolvimento de pessoas, núcleos e coletivos que, inclusive, há 20 anos achavam que eram movimentos sociais e que hoje, ao longo desses 20 anos, entenderam que são movimentos socioambientais e que a educação ambiental teve um papel fundamental nesse despertamento para que as pessoas entendessem que essa educação ambiental crítica, emancipatória, que nos faz olhar, pelo menos para 9 dimensões da sustentabilidade, não só para o tripé social, ambiental e econômico, mas o ético, o político, o estético e tantos outros, mas principalmente com o olhar de território. E eu vou encerrar aqui já deixando uma pegadinha para o próximo. Como é que eu saio da Rio+20 também, nessa trajetória de quase 20 anos, olhando os temas macros do Brasil e do mundo? Querendo, mais do que nunca, voltar para o território. E aí, depois eu vou pôr o vídeo para amarrar isso. Legal. Não, a gente vai entrar com o seu vídeo no próximo bloco, vamos chamar assim, mas eu vou fazer uma provocação até para a gente já começar a encaminhar para o nosso encerramento aqui, é quase que uma fala final, não vai ser a final, porque ainda vou dar mais uma, mas eu vou encaminhar a pergunta. Nós disparamos em 2012, vocês fizeram aí um belo relato do que foi importante para a gente, né? Mas talvez tenha sido o final de um ciclo também, né, Marcos e Dorothy, porque dali para frente a coisa piorou um pouquinho para o nosso lado, pelo menos na minha perspectiva. Eu acho que entre 2012 e 2014, né, no período que antecede o golpe parlamentar e que depois sucede o golpe parlamentar de 2016, eu acho que a gente teve alguns retrocessos importantes que precisam ser mencionados, né, a própria implementação de Belo Monte, a reforma do Código Florestal, que já na Rio 92 era uma bandeira do Veta Dilma, que a gente estava lá com um monte de catrazinho verde, a própria Política Nacional de Educação Ambiental, que não estava mais emplacada, já estava fragilizado o nosso órgão gestor, enfim, a gente começa a assistir ali alguns retrocessos. Com o golpe, realmente nós entramos quase para a marginalidade novamente, e a partir daí os ambientalistas e nós militantes, ou atuantes, ou pesquisadores, conseguimos morder só pelas beiradas e pela margem. A gente ainda conseguiu emplacar em 2018 uma atualização do Programa Nacional de Educação Ambiental, do PRONEA, que foi publicado no fechar das cortinas do governo Temer, um documento incrível, atualizado pela sociedade civil, com superparticipação. Quando o Geraldo Alckmin deixa o governo do Estado, aqui no Estado de São Paulo, assume Márcio França e assume principalmente um ambientalista, a Secretaria do Meio Ambiente, o Maurício Burazadin, a gente consegue finalmente emplacar a nossa CIEA, a última CIEA do Brasil a ser implementada é do Estado de São Paulo, Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, também mordendo pelas margens, ou seja, nós estamos agora de novo marginalizados e tentando atuar, e aí a tua menção, Sorrentino, a audiência pública do Senado, que será a semana que vem, para tentar também, pelos bastidores, atuar no Legislativo, já que o nosso Poder Executivo atualmente realmente deixou a questão ambiental nessa posição infeliz que ela se encontra. Como é que a gente consegue, então, agora, para puxar as atuações mais recentes de vocês, né? Quero que vocês falem um pouco sobre, aí sim, ecossocialismo, aí sim sobre periferia, sobre arte e educação, quer dizer, o que vocês estão fazendo agora, qual é o tema quente do momento e como é que nós estamos nos organizando para fazer a resistência dentro de um cenário tão ruim, né, no Brasil e nos estados e nos municípios. Acho que vamos começar com o Marcos, aí a gente passa o vídeo e você fala na sequência. O que você acha, Dorothy? Marcos, então agora vamos vir para o presente. Como é que você está vendo aí as lutas? O momento atual é daqueles em que tudo que parece constituir uma razão de viver se desvanece, em que devemos, sob pena de afundar no inconsciente, questionar tudo. Essa é uma frase da Simone Weil,
enunciada no livro sobre a condição operária nos anos 30 do século passado, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que nós vivemos um momento semelhante, um momento no qual ou nós questionamos tudo e promovemos mudanças profundas na nossa forma de organização, em nossos valores, ou nós vamos juntos para o buraco. Então, há necessidade, nessa década de 20, de nós planejarmos e implantarmos mudanças muito profundas na forma de organização das sociedades humanas no planeta Terra, não é só no Brasil. Agora, para organizar o planeta Terra, a gente precisa começar a organizar do nosso território, né? Precisamos ter ações nos foros internacionais, como Dorothy colocou, né? Precisamos ter gente lá nos ajudando a repercutir, a reverberar a necessidade de reorganização dos humanos no planeta, e precisamos exercitar nos nossos territórios, seja dentro da universidade, seja dentro da associação de moradores, seja no município, encontrar outras formas de organização. Só que o novo não emerge da noite para o dia, não vem, né, como uma inspiração especial, ponto, e se materializa. Ele precisa de musculatura, ele precisa de muita gente sintonizada nessa construção. Por isso que é muito importante que, ainda dentro dos parâmetros do estabelecido, nós incidamos no sentido de promover mudanças. Nós precisamos de deputados e senadores nas próximas eleições comprometidos com essa transformação. Não tenho dúvida. 2014 começa a registrar um decréscimo nas políticas ambientais, porque nós tivemos uma união de todos os setores hegemônicos da sociedade comprometidos com a manutenção do status quo para desgastar o governo Dilma, para impedir que mudanças sociais mais profundas ocorressem e também equívocos enormes na condução da política ambiental. Então, isso tudo junto é que leva ao refluxo que nós vivemos hoje. Então, para que não houvesse, para que não existam refluxos, é necessário que a cultura das sociedades humanas seja modificada. E para haver essas modificações profundas, é necessário que nós disputemos cada um dos espaços de formulação de política, seja na associação de moradores, seja na reitoria da universidade, seja na direção da escola, seja na direção da escola de samba, dos Gaviões da Fiel, né, que fizeram um samba enredo maravilhoso há 2 anos atrás, pena que não pôde ir para a rua por causa da pandemia, mas termos, né, na direção, na atuação em cada uma dessas frentes, pessoas comprometidas com transformação social é profundamente importante. Então, eu diria que a agenda que está colocada a nós outros ambientalistas, educadores e educadoras ambientais, é ocuparmos todos os espaços de formulação e implantação de política e conseguirmos neles construir esses processos de transição educadora para sociedades sustentáveis. Não será fácil? Não será fácil. Mas ou nós tomamos nas mãos esse desafio como central para essa década, ou não haverá possibilidade de construir de outra maneira. Acho que ninguém aqui tem a esperança que caia do céu essa mudança. Ela precisa ser construída. E, para ser construída, precisa dos nossos esforços, né? Então, pessoas como essas que hoje são ativistas no campo socioambiental precisam e podem se multiplicar nas diversas esferas do fazer político. Então, eu diria, não, e aí, se é pelo PSOL, se é pelo PT, se é pelo PV, se é pela rede, né, se é
se não é por partido político, mas é por associação de morador, por sindicato, cada um vai fazer a sua opção da melhor forma possível, mas o importante é que esteja comprometido com a vida, com a transformação qualitativa na nossa forma de ser e estar nesse planeta. Então, acho que é isso só que eu tenho para dizer, Zisman, sobre o momento atual. Ele é muito preocupante, ele é extremamente frágil e há muita chance de nós não conseguirmos fazer as transformações que a sociedade necessita. No entanto, nós não podemos ficar refém do pessimismo. A gente tem que ser realista, mas temos que, ao mesmo tempo, ser ativista. E a ação, ela nos revitaliza. Agirmos reflexivamente, procurando melhores caminhos, é o que há de mais importante para a nossa saúde física e mental e, ao mesmo tempo, para haver alguma possibilidade de nós construirmos uma nova ordem. Ou uma boa desordem. Que é melhor ainda, né? A desordem, não. Esse já está com os lemas anarquistas que eu gosto. A gente vai entrar nessa discussão um dia aí, mas, enfim, falando de novas governanças e falando de responsabilidade individual, é isso. Mas, Dorothy, vamos passar a palavra para você para então falar. Então vamos botar a música nessa prosa? Vamos botar uma música nessa prosa, até para entender um pouco do raciocínio agora. Então, assim, nós vamos assistir um clipe agora e depois eu vou contextualizar porque que eu estou trazendo isso e responder o que o Zisman falou, né? 2014 para cá, o que a gente resolveu fazer, principalmente depois do golpe, o que eu estou fazendo nesse momento? Então, a gente vai agora ouvir uma canção da banda Coligação Zen, que é a Zona de Encontro Musical, uma banda ativista que existe desde 2008 e já atuou, é de Sampa e ABC Paulista, mas atua no Brasil todo, fora do Brasil. O nome da música é Energia. Energia, energia, energia. Movimento, corpo livre, umbilical cordão, tubo que alimenta mamíferos, répteis, anfíbios, o tambor batendo ressonância, lágrimas caindo alegria, onde o vento faz a curva, a regência anuncia sonoras energias. Flora, fôlego, respira, medita, no recôndito ela habita, zodíaco, galáxias, estrelas, interplanetário, vibra nos galhos que sustentam os braços do macaco, orangotangos de Bornéu, raízes, maremotos, erupção das artérias, centro da terra, extra biosfera, magma, calor, matéria viva, chuva molha a erva, suor na testa, coluna ereta, pé na terra, energia. Eu fiz um som em busca de energia, Deus deu o dom, eu vivo mais um dia, sigo no tom, não posso vacilar, eu agradeço a vida sem demagogia. Energia, cada palavra é semente, poesia, notas musicais semeadas na mente, plantio de grão em grão, orgânico, sem agrotóxico nessa plantação, artéria, coração, vibração, pulsação, respiração, nasce o som, cifra, cifrão, são prioridades e necessidades pra garantir o pão, pra cada dia, energia, os olhos da Maitê pra ser meu guia, energia, água de beber e de benzer, energia, o bem querer pra me querer, noite e dia, energia, amor é fonte e a magia é pele que arrepia, sinergia, revigora, sorriso irradia, pra quem veio de onde eu vim, é luta todo santo dia. Eu fiz um som em busca de energia, Deus deu um dom, eu tô vivo mais um dia, sigo no tom, não posso vacilar, eu agradeço a vida sem demagogia. Energia. Há mil e mil anos atrás, só o silêncio que existia, e assim que a terra foi semeada, o brotar de uma árvore se ouvia. Energia, sinergia, criador e criação em harmonia, como a lua contemplando o sol e a noite o dia. Duas mãos de passagem na mesma via, quem diria? Um falava e o outro ouvia. Entenda o poder da poesia, a tática é o bem virar mania.
que você fique a pampa. Trago a paz, trago amor nessa melodia. Mundo louco, eu também, corre, correria. Mundo louco, eu também, corre, correria. Eu fiz um som em busca de energia. Deus deu um botão, eu tô vivo mais um dia. Sigo no tom, não posso vacilar. Eu agradeço a vida sem demagogia. Energia, eu fiz um som em busca de energia. Deus deu o dom, tô vivo mais um dia. Sigo no tom, eu não posso vacilar. Eu agradeço a vida sem demagogia. Energia. Energia, energia. Eu fiz um som em busca de energia. Deus deu um dom, tô vivo mais um dia. Sigo no tom, não posso vacilar. Eu agradeço a vida sem demagogia. Energia. Muito obrigado, Paraná. A título de informe, essa banda em 2011 também ingressou o F-Bombs, mas atua também em várias redes, é da Rejuma, é da Rebea, é da Repeia, tem gente aí que atua em várias redes também, na estratégia, né, de usar a música como encantamento, como reflexão. Eu tenho um outro clipe também que caberia muito bem aqui hoje, vou mandar para vocês aí todos, que chama Analogia Social e que fala muito do que a gente falou aqui hoje. Começa com algumas imagens de 1980, depois pula para os anos 2000, até chegar aqui, onde a gente está nesse momento. A gente tem... É de um impacto muito forte. Fala... Deixa assim, né? Tá acabando a bateria do meu celular. Se eu cair é porque... Tá bom, Marcos. Não cai, não. A tecnologia está contra. A gente fica falando mal da tecnologia, olha o resultado aí, tá vendo? É isso que dá. Vocês ficam aí com esse discurso ambientalista de que a tecnologia vai acabar com o mundo, olha o resultado aí, tá vendo? Eu vou tentar colocar na tomada, mas se eu fizer alguma bobagem, depois eu tento entrar de novo. Tá. Inclusive, esse clipe Analogia Social, que eu vou mandar o link para vocês também, ele começa com uma fala do Ailton Krenak, que o Marcos citou agora há pouco. E 2014, Zisma, nós andamos pelo Brasil todo com a coligação Zen, naquele movimento Copa para Quem, vocês lembram desse movimento? Nós andamos o Brasil todo com a galera da coligação Zen, num videoclipe chamado Go. Tá? A gente andou pelo Brasil em universidades, praças públicas, igrejas e nos mais diversos e diversificados espaços, falando de educação ambiental no movimento Copa para Quem, e a gente levou o clipe Go. Então, a gente tem um acervo de vídeos e músicas que trazem a pegada da reflexão das questões socioambientais e é um trabalho de educação ambiental. A gente optou por trabalhar com a sétima arte. Então, a gente tem desde teasers de 30 segundos a documentários de 1h20, passando por mini-docs. E agora, em um projeto recente, que o Zisma também participou, nós desenvolvemos um projeto com recursos da União Europeia, cutucando e provocando, porque desde que a Agenda 2030 e os ODS chegaram no Brasil, inclusive em 2007, no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental em Santa Catarina, o Marcos estava, o Zisman estava, a gente já falou ali, ainda não tem som, a gente já falou ali que a Agenda 2030 sem educação ambiental não aconteceria, os 17 ODS precisavam ter, né, uma leitura na perspectiva da educação ambiental, e a gente desenvolveu agora no primeiro semestre, galera, um projeto chamado ODS no Front, ou seja, como é que a gente fala para os territórios, como é que a gente populariza
a Agenda 2030 dos ODS, e esse movimento a gente faz com o Cineclube e com a Coligação Zen desde que a agenda foi lançada em 2015. Então, essa foi a nossa escolha, de 2014, de 2012 para cá. Então, quando chegou ali no momento do golpe, a gente já estava com essa estratégia de popularizar o Tratado Internacional de Educação Ambiental, de popularizar as questões da educação ambiental e voltar dos grandes temas que a gente vinha dialogando para a atuação em território. Eu me lembro que no dia da defesa da minha dissertação, em fevereiro de 2012, no ano da Rio Mais 20, a minha orientadora foi a professora Roseli Fishman. Quando terminou, e eu tirei nota 10 com louvor, ela disse assim: Dorothy, sabe o que nos encanta? É que quando você fala dessa educação e da sustentabilidade, você fala com essa história de quem viveu nos territórios, a dura realidade periférica e da favela onde você cresceu. E, então, vou te fazer um pedido. Continue com essa atuação em território, porque isso dá vida para o que você fala, dá legitimidade. Então, eu costumo dizer que eu tenho e sempre terei, por escolha, um pé na periferia e um pé na academia. Eu só acredito que eu possa fazer essa educação ambiental verdadeira e falar de territórios se eu não esquecer a minha origem, de onde eu venho, quem eu sou, como é que eu cheguei aqui, e fazer dessa educação ambiental algo verdadeiro. Então, é assim que eu optei sempre, primeiro porque não tinha para onde correr. E é o que o Marcos falou agora. A gente não tem escolha, galera. Se daqui para frente a gente não agir de verdade, principalmente coletivamente em rede, a gente não tem futuro. Não só como espécie planetária, mas principalmente na urgência desse Brasil aqui. Nossa estratégia, então, nós somos 3 coletivos muito parceiros, 4 coletivos, a bem da verdade. É o Cineclube Socioambiental em Prol da Vida, é a Coligação Zen, a Zona de Encontro Musical, é a produtora cultural Selo Fértil e é o Comunidade Criativa Jardim Elba. Esses 4 coletivos vêm atuando fortemente. A Comunidade Criativa nasce, a Coligação em 2008, Comunidade Criativa em 2009, o Cineclube em 2012 e a Selo Fértil em 2015. Então, a gente vai agregando, principalmente na perspectiva de diálogos intergeracionais para a sustentabilidade, né? Não é galera da nossa idade querer bancar jovenzinho e uma... Não, a gente sabe que é necessário esse diálogo que está rolando aqui hoje, né? Eu, Marcos, Isma, Andréia, a galera que viveu um momento da história super relevante, que sai lá da ditadura, passa por um governo democrático, em 3 governos aí bem bacanas, e a gente chega de novo num momento complexo, junto com vocês. Essa juventude que escolhe cursos na área ambiental, que sabe que hoje é socioambiental mesmo, não tem essa divisão, e que está numa disciplina de educação ambiental capitaneada por uma dupla. Eu sei que tem o Everton, tem uma galera toda aí, além da Andréia e do Zisma, uma disciplina tão potente e que a gente precisa entender que esse diálogo não é de quem sabe mais com quem está aprendendo, ou de dinossauro com juventude, não, é um diálogo de pessoas que acreditam que no coletivo, na perspectiva da cultura de rede, a gente pode avançar e, principalmente, lutar contra esse retrocesso que a gente está vivendo. Não tem jeito, gente, não tem escolha. Não tem assim, saiu daqui, eu vou para minha casa, eu tenho uma casa, um teto, um prato de comida, um carro na garagem, está tudo bem. Não tem, sabe? É o que foi dito já aqui hoje. Não adianta uma pessoa, uma parte ter um mundo e uma outra parte não ter nada, porque daqui a pouco essa parte que não tem nada vai bater na porta de quem tem tudo. E de várias formas. Pode ser com a mão estendida pedindo ajuda, ou pode ser com uma arma na mão, botando na cabeça. Eu trabalhei muito dentro da FEBEM, que virou Fundação Casa, e eu conheço histórias de verdade, como todo mundo conhece, que a marginalidade, o crime organizado era a única saída para sobreviver, para comer, né? Então, assim, se a gente não entender que educação ambiental é uma educação que trata de todos os temas da vida e da vida de todas as espécies, a gente não vai conseguir, inclusive, combater o retrocesso. E vou dizer, hein? A juventude está em perigo nesse país. Não só a juventude preta, pobre, marginalizada, que está nas favelas, as ribeirinhas, as indígenas, mas a juventude do urbano. A juventude, vocês que estão ouvindo, que estão aqui agora,
estão em risco. Porque o retrocesso, e essa galera que hoje está dando as cartas no Brasil, não gosta do olhar da juventude, da potência da juventude, da força da juventude. A história da humanidade mostra que a juventude sempre foi combativa e combatida, porque não se quer esse sangue novo, esse sangue no olho, essa pulsação da juventude. Então, essa juventude também precisa olhar, e por isso que eu queria muito mostrar esse vídeo, porque vocês vão se enxergar nesse vídeo. Essa juventude precisa dizer: eu também serei extinta enquanto forma de pensar, enquanto jeito de estar, não só da roupa, dos meus pensamentos, mas do simples fato de existir jovem nesse momento. E se essa transição ainda demorar muito tempo, galera, a gente pode garantir, eu, Zisma, André e o Marcos aqui, passa muito rápido, viu? Eu tinha 15 outro dia. Outro dia eu tinha 20. Então, a gente precisa de vocês. A gente precisa dessa força, dessa potência, desse, inclusive, jeito de fazer diferente que vocês fazem e que é tão maravilhoso. E que eu decidi aprender. Eu quero aprender com vocês, eu faço isso há muitos anos. E é por isso que eu escolhi a arte e a cultura como ferramenta de luta e, acima de tudo, de resistência, sobreviver no Brasil, no momento pandêmico, e com gestores públicos do naipe que a gente tem, a gente vai precisar estar juntos. Eu prometo que eu passo para eles ali, sim, no âmbito da aula, e a gente volta a esse debate, e essas palavras finais que você deu para a gente aí, que foram muito bonitas, e chamando todo mundo para continuar a nossa causa. Marcos, antes que acabe a sua bateria e a tecnologia dos desenvolvimentos, vou deixar fazer algumas considerações finais aí, a gente está esgotando mesmo. Daí eu passo rapidamente para uma outra palavra da Doris também, por favor. Não, só dizer, agradecer pelo convite, foi um prazer estar com vocês essa tarde, e dizer que a luta continua, que estejamos fortes e firmes. Oi? Essa frase é boa, a luta continua, essa eu nunca tinha ouvido. É inovadora. Que estejamos fortes e firmes para os momentos que virão. Um abraço e até breve. Legal, Marcos, super obrigado pela sua presença. Volte, por favor, então, para as despedidas dos nossos alunos aí. Ai, gente, muito obrigada. Gostoso é se a gente estivesse vendo o rosto de vocês aqui também, ouvindo vocês. Vamos torcer para que em breve a gente possa voltar a se encontrar e poder conhecer vocês mais de perto. Muito obrigada pela oportunidade. A vida é sempre muito boa comigo. Eu estou sempre com gente que eu amo e respeito, como vocês, Andréia, e com gente nova. Então, gratidão pela vida, por me proporcionar isso. Eu aprendo sempre muito, muito, muito. E dizer para essa galera aí, para os manos e para as minas, que estamos juntos. E contem com a gente, com o Cineclube, Acero Fértil, Coligação Zen, Comunidade Criativa. E se quiserem saber mais, o Zisma, coloca a gente aí em contato. A gente chama, inclusive, essa galera jovem para dialogar com vocês uma hora, que eu acho que vai ser bom. Vamos falar, sabe aquela coisa? Nada sobre nós sem nós. Então, se é para fazer diálogo de juventude, também vamos trazer as juventudes para dialogar com a juventude. Gratidão, beijo no coração. Eu que agradeço a presença dos dois. Aprendemos bastante sobre movimentos sociais, quem atua no movimento social, e vocês têm muitas outras histórias para contar com esses dois, de décadas já, e sei que aí a experiência de cada um é muito rica. Eu não tenho, o espaço meu é curto, infelizmente, senão a gente poderia gravar horas de memórias aqui, mas em nome dos alunos, em nome da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, a gente agradece aí o depoimento de vocês, que agora vai ficar perpetuado, a gente vai lançar isso como uma websérie e deixar todas as bobagens e besteiras que nós falamos e as palavras de estímulos para a juventude perpetuados aqui no nosso canal. E a gente vai encerrando por aqui, eu vou dar continuidade com a nossa conversa com os alunos depois. Mais uma vez, obrigado para os dois e a gente segue em frente.